E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, é o seguinte, já estou até aqui procurando o material de estudo que vou mostrar para vocês nesse vídeo. Como vocês estão vendo aí no título também, nós vamos falar hoje, né? Vamos conversar um pouco sobre o Enem 2025, como estudar do zero, né? Do básico, do início ali, para quem está perdido, está totalmente assim, sem noção, não sabe nem por onde começar, o que fazer, ficou empurrando com a barriga, né? Até agora o carnaval, e aí quer começar a estudar para valer agora, depois do carnaval, iniciando os estudos em março. E aí eu separei algumas dicas, assuntos para estudar, o que fazer, né? Um roteiro, como vocês sabem, eu gosto bastante de roteiro assim pronto, porque aí facilita até o entendimento, assim, o estudo em si do estudante. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Calma aí, tá abrindo aqui ainda. Só um minuto. E aí, no mais, é isso. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, tá? Meio-dia. Hoje vai ser um pouco tarde, tô falhando, gente, nisso do horário. Tá saindo vídeo todo dia, mas não tá saindo às vezes meio-dia. Eu tenho que me organizar direitinho para produzir os vídeos e já deixar salvo nesse horário. Mas, de qualquer forma, o vídeo está saindo hoje, um pouquinho mais tarde do que o normal, mas está saindo. E aí, eu vou compartilhar aqui esse material com vocês. Eu não vou botar na tela, mas como vocês sabem também, eu sempre gosto de colocar o material de estudo aqui embaixo na descrição, porque aí depois vocês conseguem baixar e usar como material de apoio, tá bom? Mas no mais é isso. Vamos lá. Primeiro, aqui o vídeo vai estar dividido em duas partes. A primeira parte são os assuntos mais cobrados e a segunda é um roteiro, né, do que fazer e como estudar, para quem realmente está perdido. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem e que vai estar aqui na descrição também do vídeo são os assuntos mais cobrados em cada área. Não se assustem nesse primeiro momento, porque tem muito assunto aqui, né, querendo ou não, para você estudar, mas eu quero que você só foque mesmo, assim, no entendimento geral de cada área, o que é cobrado, para que você estude tanto na parte teórica como também na parte prática, que você tenha essa noção e estude com base nessa lista, porque aí você vai ter um norte, você vai saber o que estudar, e aí você faz meio que um checklist mesmo. Estudei esse assunto aqui em humanas, né, em geografia, aí você já passa um xizinho, vai para o próximo assunto. E aí você vai colocar esses assuntos no seu cronograma da semana. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia de estudar geografia. Aí você vai no checklist aqui, né, no tópico dos assuntos mais cobrados em geografia e vai assunto por assunto, porque facilita também o estudo. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira parte aqui do vídeo, como eu falei, serão esses assuntos mais cobrados em cada área. Como vocês sabem, no Enem, nós temos, né, a redação, e além da redação, nós temos também as áreas do conhecimento, né, que é na parte ali dos simulados, das questões em si, que são 90 questões num dia e 90 questões no outro dia, totalizando 180 questões. Aí no primeiro, a gente tem, né, linguagens e humanas, e no outro matemática e natureza. Humanas com geografia, filosofia, sociologia e história, né, sendo história geral e história do Brasil. E em natureza com com biologia, física e química. E aí eu separei os assuntos e aí eu quero que vocês anotem, tá? Porque isso vai ser muito importante no estudo de vocês a partir de agora. Em linguagens, os assuntos são o seguinte: variedades linguísticas, arte e cultura, estratégias argumentativas, interpretação de texto, linguagem digital, figuras de linguagem, funções da linguagem, gêneros literários e escolas literárias. Vou pedir para vocês me acompanharem aqui na descrição do vídeo com os assuntos, tá? Porque aí facilita também o entendimento de vocês. Então, nessa parte de linguagens, esses são os assuntos que eu quero que você dê uma atenção durante o período aí de estudo e de preparação para o Enem. Lembrando também que linguagens é bem semelhante com matemática, porque você também tem que praticar, tem que treinar com simulados. Em matemática, com a resolução das questões, e em linguagens, com resolvendo questões também, só que interpretando o texto, né? Porque aí vai ajudar bastante a você conseguir ter o melhor desempenho, né? Entender como é que funciona ali a interpretação de texto, a questão do tempo também, que acaba pegando bastante, né? E aí fica a dica. Partindo agora para humanas, né? Como eu falei, nós temos história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia e geografia.
Em história geral, a gente tem pré-história, Egito Antigo, Mesopotâmia e Pérsia, Grécia Antiga, civilização romana, Império Bizantino, sistema feudal, Baixa Idade Média, Renascimento e mercantilismo, absolutismo e Revolução Industrial, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Era Napoleônica, Neocolonialismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial e também Guerra Fria. Então esses são os assuntos em história geral. Aí em história do Brasil, expansão mercantil, grandes navegações, sistema colonial, expansão territorial, economia mineradora, processo de independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, República da Espada, República Oligarca, Era Vargas, regime militar e Brasil atual. Aí geografia, agricultura, geografia urbana, geografia populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, fonte de energia, questão ambiental e atualidade. E aí, por fim, em filosofia e sociologia, escola helenística, racionalismo moderno, escola sofística, Aristóteles, Sócrates e Platão, as ideias principais de cada autor, filosofia medieval e moderna, escola de Frankfurt, Immanuel Kant e Nietzsche, sociologia contemporânea, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, indústria cultural, Max Weber e o mundo globalizado. Como vocês estão vendo, em humanas tem muito assunto, mas também não se preocupe com essa quantidade de assuntos, porque às vezes não é nem assim, eu separei os assuntos mais cobrados, mas não quer dizer que todos eles vão cair. O ideal é que você estude todos, porque aí você vai ter uma garantia, né, de que você pelo menos domine e conhece aquele assunto. E você que está vendo o vídeo agora, né, em março, quem está vendo o vídeo em março, já tem essa vantagem também, porque tem bastante tempo ali, né, vários meses de estudo, e aí você consegue encaixar cada assunto no seu cronograma durante esse período de preparação. Mas no mais, esses são os assuntos em humanas. Indo agora para o segundo dia de Enem, né, com matemática e natureza. Em natureza, em biologia nós temos origem da vida, ecologia, bioquímica, citologia, parasitologia, metabolismo energético, histologia, genética e biotecnologia, taxonomia sistemática, reinos biológicos, biomas e fisiologia humana. Aí em física, unidades de medida, movimento e lançamentos, dinâmica e leis de Newton, equilíbrio, hidrostática, trabalho e energia, gravitação, termologia, óptica geométrica, ondas, eletrostática e eletrodinâmica. E aí, por fim, natureza com química, nós temos estudo da matéria, estrutura atômica, tabela periódica, funções inorgânicas, estequiometria, solubilidade, termoquímica, cinética, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, eletroquímica, química orgânica, isomeria, reações orgânicas e química ambiental. Então, esses são os assuntos em natureza. E aí, eu peço que vocês também se organizem, por isso que é tão importante você ter um planejamento. Eu vou falar já sobre isso, mas é muito importante ter um cronograma, um planejamento para você conseguir dar conta desses assuntos, né? Se você estuda por conta própria, de forma assim, né, avoada, desorganizada, vai ficar muito difícil de você entender o assunto e de você dar conta dessa quantidade de assuntos, tá? Mas no mais, esses são os assuntos em natureza. E aí, por fim, em matemática, nós temos matemática básica, trigonometria, probabilidade, PA e PG, interpretação de gráficos e tabelas, porcentagem, escalas, função do primeiro e segundo grau, média, moda e mediana, matemática financeira, estatística, geometria analítica plana e espacial e também análise combinatória. Então esses são os assuntos em matemática. Gente, frisando mais uma vez, não precisa ficar tão desesperado com a quantidade de assuntos. Eu só quero que vocês se organizem na semana, no mês, porque dá certo. Vocês conseguem estudar esses assuntos. Mas é importante que você tenha disciplina, que você tenha constância, porque se você ficar parando no meio do caminho, depois lá na frente você vai se arrepender, porque vai ter muita coisa para você estudar, vai virar uma bola de neve e você não vai dar conta. Se você estudar um pouco cada dia, dá certo, viu? Você olhando assim no primeiro momento, a gente se assusta, a gente acha que não vai dar conta, é muita coisa, mas dá. É só você estudar um pouco de cada vez, né? A cada dia, né? Que aí com o tempo você vai conseguindo pegar o jeito e aí você percebe que você está conseguindo dar conta ali dos assuntos. Quando você chegar na metade ali do caminho, você já vai ter mais de 80% pelo menos ali de conhecimento geral, né, de cada área do conhecimento que é cobrada no Enem.
E aí, né, depois desse tópico, eu quero, né, nessa parte do vídeo, eu quero falar com vocês de um roteiro. Esse roteiro também eu acho que eu já falei até com vocês aqui em outros vídeos, mas eu vou incluir nesse daqui, porque como é o vídeo, né, falando de como estudar do zero para Enem, né, do início, não adianta você só ter o cronograma dos assuntos mais cobrados. Você também tem que saber o que fazer, como aplicar isso na prática. E aí eu separei aqui 5 passos, né, 5 coisas, 5 dicas importantes, 5 tópicos, pontos necessários de você aplicar nos seus estudos. O primeiro é o seguinte: tem uma lista de prioridades. Você precisa fazer uma análise de todo o seu aprendizado para rever quais áreas devem ser priorizadas, estudando aqueles assuntos que ainda continuam com dificuldade, para garantir mais acertos no dia do exame. Então aqui é você fazer realmente uma lista de prioridades. Você tem os assuntos mais cobrados, né, que você precisa estudar, mas além disso você também tem que dar uma atenção maior naqueles assuntos que você sabe que é o que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se você tem facilidade em matemática, não é que você vai deixar de estudar os assuntos mais cobrados em matemática, naquela lista que eu acabei de te mostrar, mas você vai dar uma atenção no dia da semana ali, no período de preparação e de estudo, para aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Então, na semana, vamos dar um exemplo, de segunda a sexta, não tem lógica você estudar segunda, terça e quarta matemática e estudar, né, que você tem facilidade, e estudar química, que você tem muita dificuldade, só na quinta-feira, que você tem dificuldade, só em um dia. Não tem sentido, você tem que deixar mais tempo do seu dia, né, para estudar justamente aqueles assuntos, aquelas áreas, aquelas disciplinas e matérias que você tem mais dificuldade, porque é assim que a gente consegue evoluir. Você também tem que ser estratégico nesse sentido, tá? Por isso que cada estudante tem um cronograma específico. Não tem como a gente ter um único cronograma ali que sirva para todos os estudantes. Cada um tem uma realidade, uma rotina, uma forma de absorver o conhecimento muito única e particular. Então varia de cada um, né? E aí o passo 2 é o seguinte: tem um planejamento diário. Então, além da lista de prioridades, a gente também tem que ter um planejamento diário, como eu falei, e cronograma de estudos, que é justamente essa lista onde você vai montar a sua rotina ali na semana, com os assuntos. Separe uma lista com os assuntos mais recorrentes do Enem, pois assim você consegue estudar de maneira muito mais prática, priorizando os assuntos recorrentes e, consequentemente, otimizando o seu tempo. Então, isso vocês já entenderam, né? Você vai pegar essa lista com os assuntos mais cobrados e vai organizar em cima do cronograma e do planejamento diário. Então, você tem que ter uma agenda, tem que ter um bloco de notas para anotar o que você vai fazer no dia, de manhã, à tarde e à noite, todo dia. Isso é muito importante. Passo 3. Tem uma lista com os assuntos mais cobrados. Estude os assuntos que aparecem com mais frequência no Enem. Então, fazer uma lista com os assuntos mais recorrentes já é um bom passo para ter um melhor rendimento e garantir mais acertos no dia da prova, já que o estudo será feito de maneira mais estratégica e ativa. Na verdade, acho que nem precisava falar desse passo 3, né? Isso aqui só reafirma o que eu já venho falando com vocês. A lista eu já acabei de mostrar aqui, e esses baixo tá aqui na descrição para usar como material de apoio, né, justamente. O passo 4 já é focando um pouco na redação. Não falei aqui com vocês da redação. A redação é um outro ponto muito importante. Tem vários vídeos aqui também no canal, onde eu explico e aprofundo esse tema. Mas basicamente eu coloquei o seguinte aqui: estude redação. É muito importante ter noção da estrutura e tipologia textual cobrada no vestibular ou na prova que você pretende fazer, justamente para entender como funciona e o que você pode fazer para melhorar nesse aspecto. Por exemplo, a redação do Enem é baseada na tipologia textual dissertativa argumentativa. Então, definir estratégias como melhorar na argumentação e manter os parágrafos proporcionais já seriam algumas técnicas eficientes nesse processo. Além disso, estude as competências exigidas na redação, cada uma, de forma separada mesmo. Assim, você consegue compreender o que precisa ser feito para potencializar sua nota em cada uma delas, seja em questões de ortografia, vocabulário, uso de recursos coesivos, né, que são os conectivos, e também os repertórios socioculturais. Aqui foi só um resumão do que eu já venho falando com vocês também, aqui no canal. Se você é meu aluno, aqui eu sempre falo, sempre eu estou batendo na tecla, né, de como estudar redação. Tem vários vídeos aqui também sobre como estudar redação. Então eu recomendo que você dê uma olhada depois, caso você ainda não tenha visto, né, em relação às competências, à argumentação, modelo pronto, como estudar redação do zero, como estudar sozinho, enfim. Tem várias dicas legais. Aqui é só um resumão para você entender, né, o que pode fazer, pequenos detalhes que você pode aplicar ali no momento da produção textual e do seu estudo em redação. E redação é muito importante, independente do curso que você queira seguir, porque, como vocês sabem, né, a chance de você tirar 1000, e aí, independente do curso, sua nota, a sua média, vai aumentar bastante. E aí, por fim, mas não menos importante, o último passo, o passo 5, eu coloquei o seguinte: faça simulados. Um outro ponto essencial é ter o hábito de resolver questões, principalmente questões de provas anteriores do Enem. Com isso, você entende o formato e modelo das questões.
como o assunto de fato é cobrado, facilitando seus estudos e seu rendimento na prova. Então, além do estudo teórico, de estudar ali os assuntos mais cobrados em cada área, é importante que você pratique, que você coloque a mão na massa, até mesmo para você entender como aquele assunto é cobrado na prática. E só vai saber fazendo simulados, resolvendo questões de provas antigas, porque isso é muito importante para você fixar ainda mais o assunto. Mas no mais é isso, esse é um roteiro e eu quero que você junte mesmo essa primeira parte do vídeo, que são a lista, né, que é a lista com os assuntos mais cobrados, junto com esse roteiro, que eu tenho certeza que vai dar bom, que você vai conseguir estudar do zero para o Enem, de uma forma bem organizada, tranquila. Não se apavore, vai dar tempo, tá ótimo, viu? Tá ótimo em relação ao período de preparação de estudo. Não fique desesperado achando que não dá mais tempo, que você já perdeu aí 2 meses se você ainda não estudou, não está estudando desde janeiro. Dá tempo sim, se organize, tenha constância, né, disciplina, que dá tudo certo, viu? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido o vídeo de verdade, mas caso eu tenha dito algo aqui que vocês ainda não entenderam, que ficaram com dúvida, é só falar comigo nos comentários, beleza? Que eu estou respondendo vocês. Mas é isso. Desejo a todos bons estudos e eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!